No nosso vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 9 dicas para motivar os seus alunos ainda esse ano. A gente sabe, né, quanto mais próximo do final do ano, mais agitadas as crianças ficam, certo? Mas a gente também sabe que o conteúdo não para, né? Então a gente tem aí que trabalhar com eles mais 2 meses e eles estão naquela agitação, naquela falta de atenção, naquela desmotivação. E para isso eu trouxe para vocês então essas 9 dicas. Mas antes, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e também ativa o sininho para não perder nada. Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Daniele Dutenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. A primeira dica que eu tenho é que o vínculo, gente, é muito importante, né? Quanto mais vínculo a gente tem do professor com cada um dos nossos alunos, melhor é esse nosso relacionamento com eles. Então, quanto mais a gente cria isso ao longo do ano, né? Quanto mais a gente se desenvolve esse vínculo, a gente faz esse relacionamento crescer, mais as crianças confiam na gente e mais a gente entende sobre essas crianças. Então, esse vínculo, ele é significativo porque ele vai ajudar nesse processo aí de diminuir a agitação. Porque agora, né, em outubro, eu já saberia ali lidar um pouquinho com cada um. Eu sei que as crianças vão ficando cada vez mais agitadas e mesmo a gente conhecendo, agora no final do ano, eles mudam também, eles querem muito já passar para o próximo ano, eles já estão cansados, né, de tudo que vivenciaram nesse ano. Mas esse vínculo ajuda a gente ali a entender esse processo deles, esse momento que eles estão vivendo e criar ali combinados momentâneos para que a gente consiga trabalhar ali com foco alguns momentos do dia. É claro que a gente não pode pensar que as crianças vão ter foco o tempo inteiro que elas estão na escola, gente. Não dá, né? Ainda mais agora, perto do fim do ano. Eles têm pequenos momentos de foco. E são esses pequenos momentos de foco que a gente precisa aproveitar e saber aproveitar para que as crianças tirem o melhor proveito desses momentos. Então, se a gente conseguir ali que as crianças tenham 20 minutos de foco a cada, sei lá, 40 minutos, a gente tem 20 minutos ali do foco deles. E a gente aproveita esses 20 minutos para trabalhar o conteúdo, certo? E o outro tempo a gente pega para fazer atividade, e aí eles podem conversar. Então a gente precisa dar uma aliviada ali nos combinados para que as coisas consigam fluir até o final do ano. A gente tem que dizer para eles que a gente entende que eles estão mais agitados, mas que a gente precisa também trabalhar até o resto do ano, certo? Porque a gente precisa aprender, a gente ainda tem coisas ali que não foram desenvolvidas. Então, se a gente tem esse vínculo criado, as crianças conseguem fazer esses combinados e conseguem controlar o corpo ali por um período de tempo, certo? E aí a gente pode criar outras estratégias, né? Se vocês trabalharem bem tantos dias, a gente pode criar uma estratégia ali de dar um prêmio, né? Meia hora a mais no parque, né? Claro que vai ter que combinar com as outras professoras, né? Organizar ali esse momento, certo? Então, vamos trabalhar esse vínculo, gente. Se vocês não desenvolveram até agora, tentem desenvolver ali esse vínculo com as crianças, porque vai ajudar nesse processo de agitação. E esse vínculo, ele é principalmente estabelecido pelo respeito mútuo. Então, se eu respeito meu aluno, eles vão me respeitar. Mas para isso, eu preciso ter uma conduta ali que seja imparcial, né? Eu não posso ter uma conduta com um de uma forma e uma conduta com outra criança de outra forma. Por mais que aquela criança tenha me dado trabalho o ano inteiro e eu estou cansada dela, mas mesmo assim eu preciso ter a mesma conduta com todos os meus alunos. Então, prestem atenção aí em como vocês estão lidando com as situações da sala de aula, ok? Então vamos lá para a nossa segunda dica. Bom, a segunda dica é que a gente precisa trabalhar esse conteúdo ali com função social, né, gente? Então a gente não pode só alfabetizar, a gente precisa letrar, certo? Então a gente precisa ali trabalhar com eles de uma forma significativa. Eu sempre falo para vocês que o conteúdo precisa fazer diferença na vida das crianças. Então,
pensem numa forma ali de aproximar esse conteúdo do aprendizado que eles já têm, de mostrar para eles a importância de aprender sobre aquilo, porque muito disso a criança fala, eu só vou ver aqui na escola, só preciso fazer a prova e depois eu nunca mais vou precisar disso. Então mostrem para eles onde eles vão precisar disso para a vida. Mostrem para eles, conversem com eles sobre isso quando a gente introduz um assunto novo, né, um conteúdo novo. Conversem com eles do que vocês acham, né, que esse conteúdo vai fazer de diferente na vida de vocês, né? Então faça com que esse conteúdo realmente se torne significativo e importante para que ele entenda que ele precisa ali se dedicar para aprender. Bom, então vamos para nossa terceira dica de hoje. A gente precisa diversificar os métodos, né, ali, as formas, as estratégias de ensino, certo? Então a gente pode trabalhar com música, a gente pode trabalhar com jogos, a gente pode trabalhar com atividades escritas mesmo, de leitura, de escrita, de desenho, a gente pode trabalhar com recorte, com colagem, do lado de fora da classe, né? Então movimentando o corpo. Pensem em diferentes formas de trabalhar esse conteúdo, né? Então, retomem várias vezes esse conteúdo, mas sempre de uma forma diferente, né? E uma maneira bem legal de trabalhar várias coisas ali que as crianças gostam bastante é por meio dos jogos. Então pensem aí em algum jogo que a gente poderia utilizar, que vocês poderiam utilizar para trabalhar esse conteúdo que está sendo trabalhado na sala. Ainda mais agora, perto do final do ano, que eles estão mais agitados, então procure trabalhar mais fora da sala, né? Então leve eles para jogar, pegue os jogos ali e leve para fora da sala, né? Utilize os espaços da escola de diferentes formas, porque quanto mais a gente explora, quanto mais a gente muda essa dinâmica, menos agitados as crianças ficam e mais estímulo elas têm para aprender, né? Então existem pesquisas científicas aí que mostram que quando a gente muda ali no espaço que eu vou trabalhar com as crianças, mas também o layout da classe, né? Então se eu trabalho todo dia com as mesas separadas, então nesse dia eu vou juntar em duplas, esse dia eu vou juntar em trios, esse dia eu vou juntar quartetos, ou vou fazer uma sala em U, e tudo isso estimula a aprendizagem das crianças e traz ali, melhora o foco, para que eles tenham mais motivação para trabalhar e aprender. Ok? A nossa quarta dica, então, é que você precisa ali estimular os seus alunos a participarem da aula, certo? Então, de uma maneira voluntária. Então, se eu tô dando um conteúdo, quanto mais essas crianças, elas se sentem mais próximas desse processo, se sentem mais incluídas nesse processo de aprendizagem, melhor para eles, né? Então, mais eles aprendem. Então, eles precisam ali se sentir tranquilos, né, seguros para participar da aula. Então, quando eu faço uma pergunta, né, é importante que a gente perceber se as crianças estão levantando as mãos, né? Quem nunca levanta a mão, quem sempre levanta a mão e quem sempre quer falar, certo? Então, é importante que a gente dê espaço para que todas as crianças consigam ali se colocar para a sala, né? Então, se colocar ali naquele momento voluntário de participação. Nunca, gente, coloque uma criança numa situação de estresse, né? Não, agora é sua vez, participe você. Né, eu quero que você responda essa atividade, porque eu deixo essa criança insegura, eu deixo essa criança exposta e às vezes ela não gosta de ser exposta, e aí eu trago para ela um trauma, né, entre aspas, e ela acaba nunca mais querendo participar de uma forma voluntária. Então sempre faça o contrário, né? Chame as crianças que estão sempre querendo participar, porque elas vão incentivar os outros que têm mais dificuldade, que são mais tímidos, que têm dificuldade para se expor, de que pode se expor, que mesmo que tiver errado, não vai sofrer nenhuma consequência. Mas para isso é importante que você, professor, garanta que quem errar não vai ser exposto de uma forma ruim, certo? Então você precisa garantir dentro da sua sala de aula, quando as crianças se expõem, de que elas não vão ser ridicularizadas, de que se elas errarem está tudo bem, de que se elas precisarem de um apoio seu, você vai estar lá para isso, e que se acontecer o contrário, você precisa naquele momento, naquela hora, intervir, certo? Então aquela criança que tira sarro, que faz gracinha, você precisa intervir naquele momento. Porque quanto mais seguro vocês deixam os seus alunos, mais eles vão querer participar. Só que também, se isso acontecer e você não intervir, ninguém mais vai querer participar, porque eles vão ficar com medo de se expor ali na sala de aula, ok? A nossa quinta dica, então, é que você precisa desafiar ali os seus alunos com atividades estimulantes,
né? Por isso a gente precisa saber exatamente onde está o conhecimento dos nossos alunos e aproximar o conteúdo, porque isso vai estimular o seu aluno, né? Você não vai ensinar, se ele já sabe o que é uma árvore, eu não preciso ensinar o que é uma árvore, eu vou ensinar o que é uma folha, o que é uma raiz, o que é um tronco, o que tem dentro do tronco. Então eu posso explorar outras coisas, entendem o que eu tô dizendo? Eu não preciso começar do básico. Eu posso começar da onde eles estão naquele conhecimento. E isso motiva. Porque, a professora trata a gente igual bebezinho, né? A minha filha sempre fala isso, ela tá no 5º ano. E aí ela sempre fala, a professora trata a gente como se fosse bebezinho, né? E a gente já sabe disso. Então, isso desmotiva a criança. É importante que a gente motive os nossos alunos trazendo conteúdos adaptados para aquele momento, né? Para aquilo que eles já conhecem, para sempre acrescentar, né? É claro que eu tenho que fazer uma geral, né, gente? Então eu não posso só trabalhar com o conteúdo mais alto. Eu tenho que vir, né, do meu aluno que tem mais dificuldade para o meu aluno que tem mais facilidade, certo? É claro que eu preciso aproximar o conteúdo de todos, né? Então eles precisam ali também entender que alguma criança precisa daquele apoio anterior àquilo que eu vou falar mais para frente, né? Então isso faz parte do trabalhar o coletivo. Então as crianças também precisam ter esse respeito um pelo outro, certo? Mas se eu sempre trabalho no mais básico, porque eu tenho aquela criança que tem mais dificuldade, as crianças que têm mais facilidade não se sentem motivadas. Então eu preciso sempre trabalhar com todos os alunos. Se aquele meu aluno que tem mais dificuldade não vai entender aquele conteúdo, então eu divido a sala, eu faço estratégias diferentes, eu trabalho com estações de trabalho, certo? Para eu conseguir estimular todos os meus alunos dentro daquela aprendizagem que aquela criança precisa, certo? Porque eu não posso motivar um e desmotivar os outros. Ok? Eu tenho que pensar sempre nesse processo de desenvolvimento mais geral da turma para que todos consigam se beneficiar ali daquele conhecimento. Bom, depois dessa nossa 5ª dica, vem a nossa 6ª dica, que é deixar o ambiente da sala de aula favorável para a aprendizagem, que é aquilo que eu acabei de conversar com vocês. Então, criar ali uma sala de aula com um ambiente favorável é a gente trabalhar o respeito mútuo, certo? Então, se eu respeito os meus alunos, eles vão me respeitar, mas eles também precisam se respeitar entre si, certo? Eles precisam ali entender o que é ouvir o outro, o que é respeitar a opinião do outro, e para isso eu sou o juiz, professor. Só que eu ser o juiz, professor, quer dizer que eu preciso também respeitar todos os alunos de forma igual. Então, aquela criança que dá mais trabalho, eu não posso punir mais do que aquela criança que não dá nenhum trabalho, certo? Eu preciso levar em consideração que eles são iguais, independente se eles dão mais trabalho ou menos trabalho. Então, isso é respeito mútuo, né? Então, eu tenho que trazer todas as crianças como iguais para mim. E isso precisa ser apresentado para a classe. Eles precisam ter essa segurança de que o professor vai ser imparcial, certo? Então, independente de que criança for, ele vai agir da mesma forma. E por isso você é o juiz, mas esse juiz tem que ser realmente confiável para que as crianças consigam ter esse respeito mútuo. Porque senão elas começam a falar, não, o professor age assim comigo, mas age assado com o outro. E aí esse respeito não funciona. Então pensem aí nesse ambiente favorável que começa com a nossa atitude como professor, e aí eles vão se reproduzir, porque se a gente tem essa atitude, nós somos o modelo, a gente precisa falar para eles, olha, não, esse comportamento não tá legal, né, dessa forma não é bom de trabalhar, e o nosso ambiente fica ruim, então vamos colaborar, certo? A gente precisa ali ter regras de conduta bem estabelecidas na nossa sala para que o ambiente realmente flua bem. A nossa 7ª dica, então, é fazer elogios construtivos, gente. O que são elogios construtivos? Não são elogios, ai, como você tá bonita hoje. Ai, o seu caderno tá lindo. Não é assim que a gente faz elogios construtivos. Elogios construtivos são elogios ali que a gente descreve a ação da criança. O que nós estamos elogiando, certo? Hoje eu percebo que a sua letra está muito boa, né? Eu percebo que você tem caprichado mais nas suas atividades. Eu percebi que você tem tido mais atenção ali em todos os momentos da sala de aula, certo? Então a gente faz elogios ali para aquela criança construtivos pensando que ela mantenha aquela atitude para os outros dias, certo? Porque é muito fácil a gente sempre
apontar os erros das crianças, a gente sempre sabe fazer isso, né? Mas a gente não aponta ali os acertos delas. E são os acertos que a gente precisa apontar, que a criança gosta de chamar atenção. Se ela começa a chamar atenção pelas coisas erradas, todos vão começar a chamar atenção pelas coisas erradas. Então, se a gente atrai atenção para as coisas certas, então a gente faz elogios construtivos, a gente ressalta ali o que é importante para nossa sala de aula, eles tendem a diminuir aqueles comportamentos que são ruins, né? Que a gente não tá dando atenção, certo? Porque a criança, ela precisa ser notada, né? A criança gosta de ser notada e gosta ali de entender que o professor tá enxergando ela, né? Que ela tá fazendo diferença, que ela é importante para aquela pessoa, certo? Então vamos ali valorizar essa importância trazendo elogios construtivos. Bom, nossa 8ª dica, então, é como a gente faz ali para trabalhar as dificuldades, né? Então, eu já falei um pouquinho para vocês das estações de trabalho, né? Em a gente trabalhar ali os diferentes tipos de aprendizado dos nossos alunos, né? Então, os diferentes momentos em que eles estão ali, porque uma coisa que eu digo para vocês sempre é que a sala nunca deixa de ser heterogênea, né? Então, ela é heterogênea no começo do ano e vai ser heterogênea no final do ano. Quando mudar de ano, vai ser ainda heterogênea e as crianças são diferentes. Então, não dá pra gente personalizar, é claro, o ensino para cada um, mas dá pra gente trabalhar com estações de trabalho e nessas estações de trabalho focar ali mais no aprendizado daquela criança que está naquele momento comigo ali trabalhando individual, certo? Porque as estações eu consigo dividir em vários espaços na sala de aula e consigo manter uma mesa para eu trabalhar com algumas crianças ali que estão com o mesmo tipo de desenvolvimento, ou que estão com alguma dificuldade, ou que tem muita facilidade. Nem sempre eu consigo estimular tão bem essa criança, porque ela tá sempre acabando rápido, ela tá sempre bem, né? Então ela não me dá trabalho nenhum, mas eu também preciso focar no desenvolvimento dessa criança, né? Não é porque ela já é boa que ela não vai melhorar ainda mais, certo? Então eu preciso sempre lembrar que eu não posso trabalhar só com aquelas crianças que têm dificuldade, eu tenho que trabalhar com todos os alunos da nossa classe, ok? E para isso, essas estações de trabalho ou algumas atividades que a gente consegue trabalhar ali de forma coletiva, mas também olhar para o individual, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando uma atividade, eu deixo as crianças trabalhando sozinhas, né? Depois que eu dei um conteúdo, eu dou uma atividade. Eu dou a instrução para que as crianças trabalhem sozinhas e passo individualmente em cada mesa para olhar como eles estão fazendo, né? Para abordar ali um momento ou outro daquela atividade que realmente eles estão desenvolvendo naquele momento e eu posso até ver, nossa, que estratégia boa você utilizou, né? Você não quer mostrar para a classe? Né? Então eu posso até utilizar essa criança como um modelo ali para ela trazer para os outros alunos uma nova ideia, né, do que ela desenvolveu ali naquele momento. É uma forma de pensar um raciocínio lógico de matemática, como ela desenvolveu aquele problema. Então é legal a gente chamar as crianças para a lousa, né, para mostrar a forma como elas resolveram e aí ampliar o repertório dos outros alunos. Ok? A nossa 9ª dica é utilizar a nossa voz, né? Então, se a gente está querendo motivar os nossos alunos, a nossa voz é um importante instrumento. Porque quando eu converso com os meus alunos, eles estão muito agitados, eu diminuo o volume da minha voz para que as crianças fiquem mais calmas, para que eles percebam ali que não estão agradando com aquele tipo de atitude. Então eu diminuo a minha voz, né? Eu abaixo o tom ali e fico mais calma que eu conseguir. Eu sei que não é fácil nesse momento da agitação, no momento em que as crianças estão ali dando trabalho, eles realmente diminuírem essa agitação e o professor sentir que ele consegue fazer isso. Mas a gente precisa ali trabalhar os nossos sentimentos para que naquele momento você, professor, consiga assim reduzir a sua voz, se sentir calmo para trabalhar com essa agitação toda da sala. Então, o que eu fazia muito na minha sala era quando eles estavam muito agitados, eu apagava a luz, ficava uns minutos em silêncio para ver se eles percebiam, né, que a coisa estava agitada demais. E aí, quando eu falava com eles, eu utilizava um som muito calmo e tranquilo e baixo para que eles quisessem me ouvir, né? Então, se eles quisessem me ouvir, eles não poderiam estar falando. E normalmente funcionava.
certo? Então, mesmo com essa época do ano de agitação, funcionava. Eu apagava a luz, diminuía, e aí eles diminuíam a agitação naquele momento. É claro que depois voltavam na agitação, né, gente? Mas a gente pode fazer isso em alguns momentos do dia, né? Então tem estratégias, né? Cheira a flor, apaga a vela, né? Para que eles se acalmem ali, para que a gente consiga retomar um conteúdo. Mas, né, o contrário também é verdadeiro. Então, naquele dia que tá meio escuro, né, que o tempo não tá ajudando muito, que as crianças chegaram cedo na escola e eles estão muito cansados, não estão querendo participar muito, né, então eu uso a minha voz, né, eu deixo ela mais alegre, mais contente, né, então eu aumento o volume, né, eu incentivo as crianças a participarem, então essa minha voz realmente é um instrumento ali que eu posso utilizar no meu dia a dia para que as crianças entendam que é hora de participar ou é hora de ficar um pouco mais calmas. Ok, gente? Vamos retomar tudo então para a gente finalizar? Bom, a nossa primeira estratégia foi estabelecer então conexões significativas com o nosso vínculo com o nosso aluno. A segunda estratégia é trabalhar ali o conteúdo com função social, né, de uma forma bem significativa. A nossa terceira dica, então, é diversificar a forma, né, a estratégia de ensino. Então, usar jogos, usar música, atividades, desenho, recorte, colagem, vídeos, né? Então, de todas as formas possíveis. A nossa quarta dica, então, é incentivar os alunos a participarem da sala de aula, mas lembre que para isso a gente precisa ali trabalhar com as regras de conduta, ok? E a nossa quinta dica, então, é desafiar os nossos alunos com atividades, né, com tarefas ali estimulantes, né, que façam realmente sentido para aquela nossa turma, para aquele nosso aluno, certo? Nem que eu tenha que dar atividades diferentes, né, para nossa turma ali na sala. Então, vocês precisam também conversar com as crianças que cada um vai receber uma atividade diferente e que eles devem ser estimulados daquela forma. Criar esses combinados também faz parte, né, de que nem tudo é igual, né? Tipo, um aluno pode trabalhar com uma atividade diferente do outro. E se eles têm isso já internalizado, eles não vão achar ruim que um aluno faz numa folha, outro aluno faz em outra, se a atividade é um pouco diferente para uns do que para outros, ok? Bom, a nossa sexta dica, então, é que a gente precisa ali criar um ambiente favorável de desenvolvimento, né, de respeito mútuo entre as crianças e entre o professor e a turma, ok? Nossa sétima dica é trabalhar os elogios de forma construtiva para ressaltar as boas atitudes, no lugar daquelas que não são tão boas. A oitava dica é trabalhar as dificuldades de aprendizagem ou as facilidades de aprendizagem, né, individualmente, né, então ou em pequenos grupos ou individualmente, e isso é possível tanto numa atividade coletiva, desde que eu consiga fazer com que as crianças estejam ali trabalhando, né, eu possa passar e conversar com eles individualmente, mesmo com todos trabalhando juntos, ou então em estações de trabalho ali que eu possa trazer diferentes atividades para cada grupo de crianças. E a nossa última dica, então, a nona, foi usar a nossa voz ali, tanto para acalmar as crianças, quanto para estimular naquele momento de maior desestimulação ou desmotivação que os nossos alunos estão enfrentando naquele momento, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.